Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao blog da educação, onde juntos construímos conhecimentos. Vamos para as nossas atividades? Nós vamos trabalhar com tabelas hoje, tá? Então vamos ficar muito atentos ao que a tabela fala. A tabela a seguir mostra o número de pessoas que fizeram uma refeição no restaurante Cantinho do Sabor. Então, olha só, vamos fazer a leitura. Na tabela, nós temos a data e o número de pessoas. Em julho, 226 pessoas se alimentaram no restaurante. Em agosto, foram 279 pessoas. Em setembro, 325 pessoas. Em outubro, 149 pessoas. E em novembro, 193 pessoas. Então, vamos ver o que se pede. Conforme a tabela, o total de pessoas que fizeram refeição nos meses de julho, agosto e setembro foram. Quantas pessoas se alimentaram nos meses de julho, agosto e setembro? É necessário fazer algum cálculo? Qual o cálculo que eu preciso fazer para saber quantas pessoas se alimentaram em julho, agosto e setembro? Número 2. Na tabela a seguir, é representado o ano das primeiras publicações de algumas revistas. A do Mickey foi em 1928. Zé Carioca, em 1945. Do Pato Donald, em 1950. Do Garfield, em 1978. E a do Seninha, em 1994. A revista que foi publicada na década de 50. Durante a década de 50. Qual foi a revista? Muito simples, é só prestar atenção. Não há necessidade de fazer cálculos nem nada. Vamos para a próxima. A tabela a seguir traz a população dos 5 municípios mais populosos do Paraná. Então, nós temos letra A, Curitiba, B, nós temos Londrina, C, Maringá, D, Ponta Grossa e Foz do Iguaçu. Em Curitiba, há uma população aproximada de 1.587.315 habitantes. Em Londrina, 447.065 habitantes. Em Maringá, 288.653 habitantes. Em Ponta Grossa, há 273.616 habitantes. Em Foz do Iguaçu, há 258.543. Pessoal, estes dados, eles não estão corretos. Por quê? Essa tabela a professora tirou do censo demográfico de 2000. Ela está 21 anos atrasada, tá legal? Então esses dados, eles não estão corretos. Eles são meramente ilustrativos para que possamos utilizar a tabela como ferramenta de trabalho. Então, ao observar os dados, concluímos que a diferença entre a população de Londrina e Maringá é D. Qual é a diferença? Para encontrar a diferença, qual a continha que eu vou fazer? Qual o cálculo que eu vou fazer? Vamos pensar entre Londrina e Maringá. Atividade 4. Está representada na tabela seguinte os pontos de um campeonato de futebol.
Então, nós temos dois times. Nós temos dois times, não. Nós temos 6 times: o A, o B, o C, o D, o E e o F. Nós temos os pontos ganhos e os pontos perdidos. O time A ganhou 3 pontos e não perdeu nenhum. O time B ganhou 1 ponto, não perdeu nenhum. O time C não ganhou pontos, mas perdeu 3. O time D não ganhou pontos, mas perdeu 2. O time E ganhou 4 pontos e não perdeu nenhum. E o time F não ganhou nenhum ponto, mas perdeu 5. A classificação final do campeonato é em ordem decrescente. Do último ao primeiro lugar é. Se vocês acharem mais fácil, vocês podem fazer a ordem crescente, que quem ganhou e quem foi classificado em segundo, terceiro, depois vocês fazem a ordem decrescente. Mas é interessante vocês verem qual é a ordem decrescente do primeiro ao último lugar, tá? Então vamos lá. Número 5. 4 candidatos disputaram as eleições para a direção de uma escola. A tabela a seguir mostra o número de votos obtidos. Qual candidato ganhou a eleição? Nós temos o Antônio com 235 votos, o João com 108 votos, a Marina com 320 votos e o Alberto com 70 votos. Qual foi o ganhador da eleição para a direção da escola? Muito simples, é só ficar muito atento. Agora, último, mas não menos importante, nós temos o gráfico de colunas, que representa o tempo do banho em minutos de uma família com 7 pessoas. Como que é composta essa família? São 3 meninas, A, B e C, 2 meninos, o D e o E, a mãe, que é o M, e o pai, que é o P. Qual o tempo total de banho das mulheres da casa? Quais são as letras que representam as mulheres da casa? Qual é o tempo de banho de todas elas juntas? As mulheres são as meninas A, B e C. Então, olha lá, a menina A, 15 minutos, a menina B, 15 minutos e a menina C, 30 minutos. E a mãe, que é o M, a mãe demora 5 minutos. Qual o tempo total que elas demoram no banho? Espero que façam com bastante atenção, pois são exercícios fáceis, porém que precisam de ter certa atenção. Até mais!